Bom dia, vlog. E aí, como estamos? Eu estou bem. Hoje é sábado. Essa semana foi uma semana bem legal. Aconteceram várias coisinhas muito legais. Na segunda-feira, estava sem internet no trabalho, então eu voltei cedo para casa. Eu vim trabalhar de casa. Aí adiantei várias coisas que eu precisava fazer. Aí foi muito bom. Na terça-feira, eu fui tomar café com uma amiga. Ela foi comprar umas coisas, aí eu fui acompanhá-la. E depois a gente tomou um café. Aí depois eu fui pra casa dela. A gente ficou de umas 5 até umas 9 horas da noite conversando. Ela falou assim, amiga, vamos tomar um café depois do trabalho? Eu falei, vamos. Na hora, assim. Eu geralmente preciso de uns dias pra me preparar, entendeu? Na quinta-feira teve célula dos jovens. Foi muito, muito, muito legal. Tava cheio, muitos visitantes. Foi bem, bem divertido. Um amigo nosso, um amigo meu, né, levou um escondidinho de aipim. Eu gravei um take, eu acho, pra vocês. Um escondidinho de aipim com linguiça. Cara, tava assim, maravilhoso. Maravilhoso. Fora as outras coisas que tinha também, né? Tinha um bolo lá muito bom também. E chegou gente nova, né, na igreja, e a gente conheceu pela primeira vez. Eu não gosto muito dessa frase, conhecer pela primeira vez, eu acho que isso não está correto. Porque conhecer pressupõe que é a primeira vez que você está vendo a pessoa. Ou eu estou enganada? Gregório do Vivier, por favor, me responda. Se você estiver assistindo esse vídeo. Falar em Gregório do Vivier, gente, ontem eu assisti uns 4 ou 5 episódios do podcast dele com o João Vicente. Gente, eu estou viciada. É muito bom. Muito bom o podcast. Só o Gregório e o João já é muito bom. Nossa. Em falando nisso, vai sair um livro. Eu acho que baseado na peça, aquela que eu tinha comentado com vocês, O Céu da Língua. Gente, eu estou assim, meu Deus, eu preciso desse livro. E aí já salvei lá no meu carrinho, que tá em pré-venda agora, mas eu devo comprar mais pra frente. Aí eu assisti essa peça de novo. Bom, atualizações sobre livros, porque senão esse vídeo não tem razão de existir, né? Se eu não falar dos meus livros. Estou lendo. Eu terminei o da Mariana, né? Falei com vocês. Gente, o final me surpreendeu muito, porque eu não fazia a menor ideia, tá? Vou dar um spoiler aqui, se você não quiser saber, pode pular. O final é que as duas Camilas existem. Olha que doideira, porque no início do livro, né, durante o livro, a gente acha que só existe uma Camila e que as histórias que uma das histórias ela tá inventando, né, alucinação e tal. Não, as duas Camilas existem. Só que nenhuma Camila é tão próxima dela como ela imagina e ela narra ao longo do livro. Muito curioso. Ela não é só desmemoriada, ela alucina, assim. Não, eu acho que tem algumas coisas que são verdade. Mas muita coisa ela inventou ou alucinou que era verdade. E a filha dela odeia ela. E elas não se falam, tipo, sua mãe. É quando a enfermeira assistente social, né, liga pra filha, descobre quem é a filha dela e consegue entrar em contato. A filha dela fala, eu odeio essa mulher, não me ligue novamente, não entre mais em contato comigo. E aí, eu comecei a pensar que, de repente, ela tinha esse medo, né, de que a filha morresse. E é o livro inteiro ela narrando possíveis formas da filha dela morrer. E nenhuma se concretizou, né, porque a filha dela está viva no final do livro. E aí, de repente, foi isso que fez elas se afastarem, né, porque a mãe dela devia sufocar ela com essa super proteção e tal.
Falei e não falei das leituras atuais, né? Só falei da leitura antiga. Enfim, terminei o livro da Mariana e aí comecei Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. Gente, esse livro é uma coisa, tá? É uma coisa. Ele só narra tragédia, basicamente. São contos, muitos contos, né? Assim, tem umas 600 páginas desse livro. Eu tô em 35%, eu acho. E eu não consigo largar. Eu não consigo largar. Eu tô. Eu falei que não tava querendo fazer nada na academia, né? Pra ficar um tempo off e tal. Mas eu tô lendo na academia porque durante o dia eu não consigo ler. Só, sei lá, se eu acordar, né, com tempo de manhã cedo, ou se não, só na hora que eu vou dormir. Eu poderia ler mais, né, se eu não ficasse tanto no celular. Enfim. Aí, eu não estou conseguindo largar. Ontem eu li até na academia. Muito performática, né? Ah, é muito performática, lendo na academia, fazendo elíptico. Ele escrevia sobre a vida cotidiana das pessoas. E é geralmente traição, homicídio. Geralmente é isso, traição e homicídio. Assassinato. Gente. Mas assim, é um sangue escorrendo, talaricagem o tempo inteiro. É uma loucura esse livro. Os contos são bem curtinhos, né? Umas 4, 5 páginas. Gente, gente, é muita loucura. Vai ter. Me lembrou um pouco Machado de Assis, sabe? Assim, as histórias com finais tristes. Machado é um pouco assim, né? Bem cínico, bem cético. Gostava de mostrar a vida real, né, das pessoas cariocas. E o Nelson é a mesma coisa, só que bem mais sádico. E ele escrevia pro teatro, né? Muitos desses contos, das histórias dele viraram peça de teatro, novela e tal. Eu não indico para todo mundo não, mas assim, não é pesado e tal. Alguns são bem pesados. Mas no geral é só assim, nossa, as pessoas são capazes de fazer esse tipo de coisa. E isso é uma coisa, né? Assim, eu converso às vezes com uma amiga, né? Quando a gente vê uma notícia muito bizarra no jornal e a gente fica muito chocado porque a gente não é capaz de imaginar que alguém é capaz de fazer, sei lá, todo tipo de coisa com uma outra pessoa. Às vezes é um grau de desumanidade tão grande que a gente não consegue conceber na nossa cabeça. Mas existe, né? Mas existe. E aí esse livro escancara isso pra gente, assim. Cara, às vezes as pessoas mais boazinhas, né? Que parecem, né, boazinhas, fazem atrocidades, são capazes de atrocidades. E às vezes são, na verdade, assim, são capazes de atrocidades quando elas são feridas, né? Ou quando elas são desagradadas. E a gente tem visto muito isso, né? O tanto de mulher sendo maltratada e, né, porque ousaram desagradar seus maridos, seus namorados, ou estranhos, porque estranhos também querem, né, dominar mulheres aleatórias, né? Olha que coisa. E é um estudo antropológico, assim, as coisas do Nelson, né? É um retrato da sociedade da época dele, mas, cara, isso. Muita coisa que acontece aqui tá normalizado hoje em dia, né? Erradamente.
como traição, enfim. Então, é um livro que te faz pensar um pouco assim, na maldade das pessoas, na hipocrisia das pessoas. Hipocrisia tem muito. E aí eu fiquei me questionando, gente, será que eu devia estar lendo isso? Porque é uma outra coisa, né, que eu tenho pensado um pouco ultimamente, é que, cara, os nossos olhos são as lâmpadas. Como é que é? As lâmpadas? É. Os nossos olhos são as lâmpadas do corpo, né? E não adianta a gente dizer que não tem nada a ver, não faz diferença. Faz diferença. Faz diferença que a gente consome, faz diferença não só no nosso humor, na forma como a gente se sente, mas molda o que a gente pensa também, né? Se expor a coisas muito tristes ou muito mais pode fazer a gente normalizar isso e, sei lá, apodrecer um pouco a nossa vida, sabe? Assim, eu raramente leio livro triste. O da Carolina me destruiu um pouco, assim. Mas eu acho que foi. Não me arrependo de ter lido, né? Foi bem importante. E esse aqui também não tá. Eu não sinto que esteja me fazendo mal. Mas ao mesmo tempo eu penso, cara, talvez esteja, só você não está percebendo. Porque é um pessimismo que ele tem em relação às pessoas que eu já sinto um pouco em mim, assim. É um pessimismo que ele tem em relação às pessoas que pode contagiar, né, a gente. Isso as notícias fazem também, né? Tipo, você não confia em ninguém, você não acredita em ninguém. E eu acho que a gente está vivendo um tempo que a gente precisa renovar nossa esperança. Dito tudo isso, eu devo continuar lendo. Mas, criticamente, assim. Não são histórias verdadeiras, né? São contos, eu acho. Né? E aí ele deixou a imaginação aflorar por um lado negativo. Mas se a gente pode imaginar o pior, a gente também pode imaginar o melhor. Né? Também estou lendo, já falei com vocês, né? Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa. E aí li finalmente o conto do A Terceira Margem do Rio. Gente, eu já tinha assistido um vídeo falando sobre esse conto, né? Que pode ser considerado um conto meio que tem elementos espirituais, né? Que essa terceira margem do rio de repente era, sei lá, um lugar entre o céu e a terra, entre o céu e o inferno, alguma coisa assim. Não me lembro exatamente. E eu fiquei curiosíssima para ler. E é bem difícil de entender, assim. É bem misterioso. Os outros não são, não. Pelo menos até o que eu li agora, os outros não são, não. São bem literais, assim. Não tem muita coisa subjetiva. Agora esse tem bastante. Gostei muito. Estou lendo bem aos pouquinhos, né? Porque, como disse, estou aficionada no do Nelson Rodrigues. Enfim, como eu disse, hoje é sábado. Deveria ter ido dar minha caminhadinha, não fui porque vou sair hoje, já já. Então, sabe aquele pensamento assim, tenho uma saída 4 horas da tarde, eu não posso fazer nada o dia inteiro. Eu sou um pouco assim. E também porque eu tô com a garganta meio inflamada. Tá desde ontem doendo. Eu vou ficar em casa. O que tem uma coisa a ver com a outra? Nada. Mas eu achei por bem ficar em casa, descansando. Porque tem isso, né? Eu ia andar a beça e tal, ia voltar para casa, ia ter que fazer as minhas coisas e depois ia ter que sair. Eu vou ver meus sobrinhos, que tem muito tempo que eu não os vejo. Eu não vou filmá-los, né, para postar aqui. Talvez eu filme
alguma coisa.